Hoje a liturgia da Palavra de Deus nos dá várias direções. Poderíamos falar da vida eterna, um assunto não tanto elogiável, nem muito cativante. Poderíamos falar sobre os mandamentos da lei de Deus, tão necessários para a orientação da nossa vida, encontrar nos mandamentos um prumo para a nossa vida. Poderíamos falar sobre a fraternidade, sobre a solidariedade, poderíamos dizer quem é o nosso próximo. Enfim, são várias as oportunidades que o texto das leituras de hoje nos oferece como brinde nesse final de semana. Mas eu vou ficar com o primeiro assunto, que foi a pergunta que o fariseu, fez para Jesus. Ele se aproximou de Jesus e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? E sobre a vida eterna que nós vamos conversar um pouquinho, como meditação, como reflexão. Até porque estamos no ano da fé, e a vida eterna tem tudo a ver com o grande mistério da nossa fé. A vida eterna é o nosso destino final, embora nós não queiramos pensar na vida eterna, mas ela faz parte da nossa vida como cristão. A vida eterna faz parte da profissão de fé. Nós terminamos a profissão de fé dizendo: eu creio na vida eterna, amém. A vida eterna faz parte fundamental da minha vida cristã. Mas a gente não se preocupa e nem pensa na vida eterna, porque a vida eterna nos incomoda profundamente. No entanto, a vida eterna é o básico da vida cristã. Num mundo, num tempo onde tanta dificuldade e difícil da fé, falar da vida eterna é quase como que um grande desafio. E a maioria de nós certamente acaba nunca pensando sobre a vida eterna, porque a vida eterna nos questiona, nos incomoda profundamente. Quando você para e se pergunta: o que eu vou fazer com tudo isto que eu tenho, com tudo isso que eu adquiri, com todo o meu sacrifício, com o meu esforço? Eu perguntar-me a mim mesmo: o que num dia da vida final isso vai contar para a minha vida? O que eu vou levar no meu destino final, que eu cativei, que eu produzi, que eu comprei, que eu adquiri, que eu acumulei? É esse o questionamento que nós não queremos fazê-lo, porque a gente acaba tendo medo da vida eterna. E a vida eterna passa por um caminho inevitável, que se chama morte. E desta, certamente, nós nunca vamos nos esquivar. Vamos ter que enfrentar. Por isso que nós vivemos uma corrida neurótica em busca da eterna juventude, que corrói os nossos dias, que afaga o nosso egoísmo, que nos martiriza profundamente. É o medo de envelhecer. E muitos têm pânico do seu futuro. Por isso que isso não faz parte da pauta das televisões, e talvez nem tampouco das igrejas.
Porque nós vivemos tão sufocados com o presente momento que nós nos esquecemos da eternidade, nosso destino final. Então a missão nossa e da sociedade, enfim, é fazer-nos pensar e imaginar que nós nunca morreremos, que nós seremos eternos heróis. É o grande homem de Nietzsche, é um homem eterno, é o homem das mitologias ou da mitologia da epopeia de Gilgamesh, o antigo poema da Mesopotâmia, do século VII antes de Jesus, quando este Gilgamesh não iria morrer, iria viver para sempre. Certamente eu e nós, você, todos nós aqui gostaríamos de viver para sempre. Aí a sociedade dos meios de comunicação vai tirando o foco da vida eterna, porque esse foco da vida eterna é um foco que questiona a nossa vida. Então não vamos pensar sobre morte, nem sobre envelhecimento. Por isso nós vivemos iludidos. E o mundo da ilusão vai maquiando essa situação. É o mundo dos cosméticos, por exemplo. Você já ouviu dizer que uma fábrica de cosméticos faliu? Não fale. Cada dia se descobre mais cosméticos para fazer de conta que nós estamos nos rejuvenescendo a cada dia. A cada dia aparecem mais cremes milagrosos para retirar as nossas rugas, nossas estrias. E a gente, quando começa a olhar no santo espelho, e você começa a ver as rugas, as marcas da sua história. Se você não tem um bom senso, um critério de existência, você entra em parafuso, você fica neurótico, na busca da eterna juventude. Aí você tem que fazer o quê? Fazer regime, tem que comer pouquinho, o máximo para sobreviver. Porque você não pode criar um tiquinho só de gordura em lugar nenhum, porque isso vai lhe incomodar profundamente. Aí você tem que ter aquele corpo perfeito, aquele corpo que os meios de comunicação mostram, para que você se sinta realizado, para que você se sinta bem com você mesmo. Aí vem os regimes, o emagrecimento, as academias, a loucura para você não se engordar, para que você mantenha a sua juventude. E a idade vai chegando, e os anos vão passando, e quem aproveitou até os 40, máximo 50, já sabe que começa o declínio da vida. Irmão, não vai ter jeito mesmo. E aí começam as loucuras, loucura de buscar cirurgias para ficar jovens. Como chama essa cirurgia para tirar as rugas? Como que é o nome? Tá? Me falhou. Hein? As plásticas. E vai no cirurgião plástico para tirar as rugas, preencher as rugas que o tempo, a história lhe colocou. Dizem que tem gente que faz tanta plástica no olho que já não fecha a mão, fica assim, ó. E à noite o marido acorda, vê a mulher assim, ó, olhão regalado. Pensa que é um lobisomem, mas não fecha mais o olho porque perdeu todas as pregas dos olhos, não tem mais nenhuma, tanta plástica. Se rir, vai rir eternamente. Fica assim. Uma verdadeira múmia, porque fez tanta plástica, tanto botox. Como a gente vive, né? A ilusão. Como é que você vai pensar em morte nesse mundo, irmão? Como você vai pensar em vida eterna? Onde vai aparecer espaço da vida eterna na nossa vida?
E a medicina vai criando, né? E ela precisa realmente crescer na ciência para prolongar a vida. Aí nós vamos prolongando a vida. E nós sabemos que nós morremos por 3 problemas ou fatores. Um deles é envelhecimento. Não tem jeito. A estrutura molecular do nosso organismo vai se definhando cada vez mais. E a nossa estrutura molecular não vai já produzindo os hormônios necessários para a vida. E a gente vai ficando apavorado. E aí você tem que tomar remédio. Aí você tem que tomar comprimidos para se manter. Para manter, irmão. Veja você o sufoco quando a gente percebe que a gente está se envelhecendo. E a gente vai se envelhecendo à medida que os dias passam. E você não prepara a sua vida para viver o seu momento presente, para viver o seu dia a dia. Você não se prepara, evidentemente, para viver a eternidade. Por outro problema é que nós morremos pelas doenças. Aí vem a medicina preventiva, vem as vacinas. Hoje um bebezinho está cheio de vacina, está imunizado. Porque a gente precisa, necessita dessa prevenção para viver. Parece as drogas potentes para recuperar esse estado de doença que nós vivemos. Aí vem as doenças como que sem solução, Alzheimer, Parkinson. E a medicina não sabe o que vai mais fazer. A medicina vai inventando coisas. Tem uma fase da medicina chamada nanotecnologia. Cria-se a tentativa de criar um robô minúsculo para passar dentro da corrente sanguínea. E esse aparelho vai ter 1 bilhão menos que 1 metro para implantar dentro da corrente sanguínea. Ao invés de injetar alguma coisa na corrente sanguínea, esse robozinho vai ter que entrar lá para atingir o ponto que está adoecido. Esse é o problema da medicina, o desgaste da medicina. Aí vem os cientistas, cria a chamada criogênese. Criogenia é o congelamento dos cadáveres, porque um dia esse cara poderá ressuscitar. E muitos estão cadáveres congelados, esperando o dia de uma segunda vinda, uma segunda ressurreição, uma segunda vida para as pessoas. Ou terceiro, você não morre nem pela velhice, que nós vamos chegar ao ponto final, evidentemente. Aí aparecem as lesões. Por quê? Porque o nosso organismo está todo frágil, está fraco. Vêm os acidentes. Aí as suas resistências, a resistência não é tão mais grande. Vêm as catástrofes. Vêm as pestes que limpam a sociedade. A peste é necessária para limpar a sociedade. A morte, o que é a morte? A morte é a limpeza da sociedade. E a peste leva milhares de pessoas, porque a peste ela limpa a sociedade, essa é a função da vida. A morte é a limpeza da humanidade. E as doenças aparecem, quando não os acidentes e assim por diante. Enfim, queridos irmãos, aí não sobra nada para a vida eterna. Você vai pensar o que na vida eterna? Se um dia você pensar que você vai morrer, e tudo isto que você fez, que você acumulou, que você guardou, que você preservou, vai acabar, vai morrer.
É por isso que as pessoas ficam desesperadas quando morre alguém. É por isso que lá no velório, no cemitério, você não vê nenhuma esperança. É só tristeza, é só dor. Porque nunca nos falaram sobre a eternidade. Eu nunca pensei na eternidade. A minha vida, como dizia Charles Chaplin, a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. E a gente vive sempre fazendo ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria, viva intensamente antes que a cortina da vida se feche e a peça termine sem aplauso, irmão. A maioria de nós não tem aplauso na vida. Por quê? Por causa das preocupações tão grandes com a matéria, que nós nos esquecemos do Espírito. Então, o que fica aí desse Evangelho, essa mensagem. Como que está a minha preparação para a eternidade? Preocupar-me com o mundo que está aqui, material sim. Mas eu tenho também um lançar de olhos para a eternidade. Eu estou preparando o meu lugar na eternidade. Como líamos no Evangelho domingo passado, o meu nome está escrito no livro da vida. E ali está o registro da minha eternidade. Então fica essa pergunta para você: como eu, você, nós estamos nos preparando para a vida eterna? Creio em Deus Pai.